família, sejam muito bem-vindos à nossa igreja online. Antes de começarmos, quero pedir para você ficar bem à vontade, se acomoda, esteja sensível e nós vamos ter 5 minutos para compartilhar esse culto para alguém. Eu tenho certeza que você tem um propósito para estar aqui hoje e esse propósito pode ser alcançar outras pessoas. Então envie para 5 pessoas e depois deixa aqui no comentário que você já enviou ou manda um foguinho, um coração, uma reação para a gente estar juntos na mesma conexão, ok? Aqui em cima nós temos um QR Code e a qualquer momento esteja sensível e você pode fazer uma contribuição, uma oferta, ser generoso de qualquer forma. É só apontar a câmera do seu celular para cá, tá legal? Nosso culto já vai começar, vamos louvar e vai ser incrível! Aleluia, igreja! Vamos celebrar o Senhor, amém? A minha força não vem de homens, a minha força vem de ti. E não importa onde eu esteja, eu me socorro só em ti. Pois em ti eu confio plenamente e eu sei que a tua voz não mente, sempre me leva ao lugar mais perto de ti. Desça nesse lugar e reina, reina, ao som da sua voz vamos caminhar. O novo está aqui nesse lugar,
não vem de homens, a minha força vem de ti. E não importa onde eu esteja, eu me socorro só em ti. Pois em ti eu confio plenamente, e eu sei que a tua voz não mente. Sempre me leva a um lugar mais perto de ti. E deixar nesse lugar e reina, reina. Ao som da sua voz vamos caminhar. O novo está aqui nesse lugar. Clamamos, venha e reina. Deixar nesse lugar e reina, reina. Ao som da sua voz vamos caminhar. O novo está aqui nesse lugar. Clamamos, venha e reina. Em todo momento, em todo lugar, tua presença reina. Diante dos homens, diante do altar, tua presença reina. Em todo momento, em todo lugar, tua presença reina. Diante dos homens, diante do altar, tua presença reina. Em todo momento, em todo lugar, tua presença reina. Diante dos homens, diante do altar, clamamos, venha. Deixar esse lugar e reina, reina. Ao som da sua voz vamos caminhar. O novo está aqui nesse lugar. Clamamos, venha e reina. Nós te damos liberdade, Jesus, para reinar em nossas vidas, Senhor. Glória a Deus, glória ao nosso Deus, o Deus que reina. Ele reina nos céus e Ele reina aqui nas nossas vidas. Ele reina aqui onde nós estamos. Eu tenho certeza que Ele é rei aí também na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Glória ao nosso Deus. Somente com o nome dEle as coisas já acontecem. E é com esse entendimento que nós queremos continuar te adorando, Jesus. Ó Senhor, muito obrigado, papai. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Paz, encontrei a paz. Os ventos cessarão ao ouvir sua voz. Paz que acalmou o mar. As ondas cessarão com o poder da tua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, não temerei. Teu vento sopra em mim, tudo eu dou a ti. Outra vez cantarei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Não, não, Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Não, não, Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Teu nome
as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Jesus, Jesus, não temerei, não, não. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, não temerei. Uau, que tremendo esse louvor, não é mesmo? Pode mandar aqui embaixo, nos nossos comentários, uma reação, um foguinho, palmas. Você pode contar também o seu testemunho ou contar uma experiência. E se você preferir, pode ir no nosso Instagram, @igrejaonline, e compartilhar o que você sentir, ok? Eu quero compartilhar agora algo que tem falado muito ao meu coração. Na Bíblia tem um texto em Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14, a parábola dos talentos, onde um senhor, ele saiu para viagem e antes disso ele confiou a alguns servos alguns talentos, que equivaliam a 35 quilos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para o último ele deu 1. E quando ele voltou, ele foi prestar conta daquilo que ele tinha confiado. Um deles, o que tinha 5 e o que tinha 2, eles apresentaram o dobro. E o Senhor disse: servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco e eu te colocarei sobre o muito. Mas quando ele chegou no último, que tinha entregado apenas 1 talento, esse único talento, o servo ficou com medo e não fez nada. Ele escondeu e ele teve medo de multiplicar e de ousar. E então o Senhor falou: você foi mau e negligente. Hoje nós temos a oportunidade também de sermos fiéis, bons administradores do nosso dinheiro. E eu quero desafiar você também a ser generoso, ser fiel e generoso, para que o Senhor olhe para nós e fale que fomos bons e fiéis e que, assim como nós fomos colocados sobre o pouco, vamos ser colocados também sobre o muito. Você pode dizer isso hoje com a sua vida, com aquilo que você faz? Ou você tem sido negligente e ruim em relação às suas finanças? Não seja dessa forma. Assim como diz também em Malaquias, as portas do céu vão se abrir sobre nós porque nós podemos colocar Deus à prova sobre aquilo que nós entregamos. E eu quero orar por você, para que você seja fiel e cada vez mais generoso. Não regrida na sua vida financeira, mas sempre seja próspero e entregue cada vez mais, porque eu tenho certeza que o Senhor vai honrar você. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por toda a oportunidade que nós temos de entregar o nosso melhor. Nós fizemos isso no momento do louvor, nós fizemos isso no momento de compartilhar esse culto com alguém e de cumprir o teu propósito para nós, e nós podemos fazer também no momento das ofertas. Nos ajude a sermos ousados
e entregar o nosso melhor a Ti, porque eu sei que o Senhor enxerga muito além de nós e nunca sabemos aquilo que vamos receber em troca. Então, que o Senhor possa mesmo multiplicar sobre nós a nossa fé, a nossa coragem, para que nós venhamos investir da melhor forma e nós venhamos ser generosos e fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém? Aqui nós temos agora mais um momento de louvor e embaixo vão ter as informações para você fazer um depósito, uma transferência, um Pix, ou então, através do link, você pode também fazer a sua contribuição. Amém? Vamos adorar. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todo é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Vamos lá. Santo e és incomparável. És inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu, somos Teu, Jesus. Nome que é sobre todo Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu, Jesus. Santo, és incomparável e és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o. Tu és santo, santo, e és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és Senhor Jesus, aquele onde eu vou construir. Vamos todos juntos declarar isso bem forte. Eu vou construir minha vida
somente em ti não vou ser abalado. Vamos dizer mais uma vez bem forte: eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo e és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Vamos declarar que nós vamos construir e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não, mais uma vez. Eu vou e eu vou e eu vou e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo És incomparável, e és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. mundo. Senhor. Glória a Deus, sejam bem-vindos, família, sejam bem-vindos à nossa igreja online. Nós somos uma igreja com propósito e é uma alegria imensa poder estar conectado com vocês através dessa plataforma. Feche os seus olhos onde você está, eu quero orar por você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu para vivermos nessa estação. O Senhor nos escolheu para vivermos nessa temporada. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor sabe de todas as coisas. E é por isso, Pai, que nós te honramos. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos capacitado para vivermos a plenitude do seu propósito nas nossas vidas. Eu quero te honrar, Senhor, pela vida e a família de cada um que está conectado comigo agora. Seja lá de qual local, nós sabemos que nós temos pessoas da cidade, de outras cidades, de outros estados conectados conosco, e até de outros países, e é por isso que nós te honramos. Te pedimos, se faça presente neste lugar, neste momento, conduza esse momento da palavra, assim como já foi sobrenatural o nosso momento de louvor, o nosso momento de adoração, o nosso momento de dízimos e ofertas. Nós te pedimos a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Família, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês hoje. Eu quero compartilhar algo que o Senhor tem falado comigo já há algum tempo, já há alguns meses na verdade, se não até anos,
o Senhor tem construído algo extraordinário no meu coração e eu quero compartilhar essa mensagem com vocês. Novamente eu quero pedir, assim como o pessoal já pediu, faça parte desse culto, se entregue, comente, compartilhe, envie para outras pessoas, porque isso é que faz a diferença na nossa igreja online. Eu quero compartilhar hoje sobre quebrando paradigmas da igreja. Quebrando paradigmas da igreja. Presta atenção. Eu nasci dentro da igreja, meu pai já era pastor, e ao longo desses anos eu tenho observado grandes coisas que o Senhor tem feito através daquilo que nós conhecemos como igreja. Mas eu sei também, e eu vejo isso por aquilo que eu já estudei, eu vejo isso por aquilo que eu vivenciei dentro da igreja, que de certa forma nós precisamos avaliar aquilo que nós temos acreditado, nós precisamos avaliar como está a nossa visão e o nosso coração. Não porque nós vamos mudar os princípios, não se trata disso, mas constantemente nós precisamos nos questionar por que nós estamos fazendo isso. Isso nos lembra muito aquela passagem que fala sobre o culto racional. É cultuar de forma inteligente, é usar a cabeça na adoração e naquilo que Deus tem para constituir na nossa vida. E quando eu estava orando sobre isso, eu comecei então a estudar sobre paradigmas, e inclusive paradigmas na igreja. Paradigmas são coisas que nós visualizamos em todos os ambientes da nossa vida. Quero começar com vocês, por exemplo, o que é paradigma? Paradigma é um padrão já estabelecido, já é um costume, ou seja, quando nós falamos sobre a quebra de paradigma, nós estamos relacionando ao desligamento de algo padrão, de algo natural. E logicamente quando eu cito então paradigmas da igreja, é visualizando a forma que a igreja nasce, a forma que a igreja se estrutura e a forma que a igreja está hoje. E é necessário que nós venhamos a avaliar. Sabe, entenda bem o que eu vou dizer aqui agora. Muito do que se é falado sobre religiosidade, está ligado a paradigmas. Não está ligado a princípios, está ligado a costumes desenvolvidos muitas vezes por uma razão palpável, mas que talvez não serve mais ou não é dessa forma que nós devemos viver. Então eu quero falar hoje com você sobre a importância de quebrarmos paradigmas em relação à igreja. E preste atenção, para esse tempo é necessário um entendimento claro em cima disso. É necessário você avaliar que tipo de culto você tem prestado, que tipo de adoração você tem prestado, que tipo de devoção, que tipo de envolvimento, para que você não se torne um religioso, a ponto de você estar muito mais linkado às práticas do que ao sentido da prática. Faz sentido? Você entende isso no seu coração? Paradigmas, eles são importantes para que a gente possa avaliar o que nós estamos fazendo. Olha só o que diz Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 e 19, a Bíblia diz assim: pois também eu te digo, que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha o segundo texto que diz ali em Hebreus 10, 25: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que está próximo o grande dia. Preste atenção. Igreja nasce no coração de ninguém mais, de ninguém menos do que Jesus Cristo. Ele estabelece igreja. Eu não vou entrar em profundo estudo com vocês a respeito disso, porque é um tema que eu amo. Mas igreja, a palavra igreja vem da palavra eclésia ou eclesia. Jesus, quando ele constitui a sua igreja, ele poderia usar muitas palavras, tá? Ele poderia usar tabernáculo, porque já existia. Ele poderia usar templo, porque naquela época já existia um local santo, um lugar santificado. Sinagoga. Jesus poderia ter utilizado várias palavras na constituição de igreja e do significado, mas Jesus ele utiliza a palavra eclésia. Eclésia era muito mais uma estrutura de governo, muito mais ligado a governo do que propriamente a algo espiritual. E ele então diz eclésia, eu constituo eclésia. Então entenda bem uma coisa agora no seu coração:
primeira pessoa e o idealizador de igreja foi Jesus. Jesus, ele olha para Pedro, quando Pedro reconhece: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando existe uma concentração, quando existe uma divulgação real do verdadeiro significado de Jesus, ali nasce a eclésia, é o governo, é o reino de Deus estabelecido na terra. Então Jesus constitui igreja, Jesus cria igreja, e isso é tão forte, porque olha, muitas pessoas podem tentar bater contra, podem tentar questionar a veracidade de igreja, se igreja é atual hoje, e muitas pessoas usam até o argumento: igreja não são quatro paredes, e de fato, eclésia não se trata sobre um prédio, se trata sobre uma organização, sobre um conjunto em família, que vão coordenar o reino e o estabelecimento do reino na terra. Jesus, ele cria, e é tão poderoso que a igreja, mesmo sendo criada por Jesus lá atrás, há muitos anos atrás, até hoje, nós temos estabelecido igreja como algo real. Igreja é algo muito poderoso. Agora, entenda bem o contexto histórico. Isso eu estou dando uma base, um embasamento bíblico. Jesus, ele cria algo muito poderoso que se estabelece, em Hebreus diz: se reúnam como igreja, como eclésia, principalmente quando é chegado os últimos dias. Agora entenda, depois que o evangelho de Jesus se expande por Ásia e Europa fora, o evangelho então chega no Brasil. Agora entenda, como que a igreja se estabelece no Brasil? Num ambiente extremamente fechado, num ambiente onde já tinham as suas crenças. Quando a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, chega no Brasil, entenda só, a estratégia de crescimento das primeiras igrejas no Brasil foram estratégias de guerra, porque o Brasil era um país fechado, o Brasil não aceitava, existe um domínio e um império acima disso. E quando então a igreja chega ao Brasil, eles estipulam uma estratégia de guerra, uma estratégia de esforço. Entenda que a igreja cristã brasileira, ela nasce debaixo de muita luta, de muita opressão, de muito controle para que não crescesse, e graças a Deus nós estamos onde estamos hoje. Hoje o Brasil é um país livre, é um país que tem acesso ao evangelho. Mas entenda que a criação da igreja não foi assim. A criação, o desbravar da igreja foi um método de muita guerra, de muito trabalho, de muita conquista, de muita, até muitas vezes uma forma violenta, agressiva de ser. E nós que estamos aqui hoje, entenda, a igreja não é muito velha no Brasil. Então nós que estamos hoje, nós muitas vezes estamos na posição que nós estamos, colhendo frutos da estratégia violenta e agressiva utilizada para que a igreja avançasse. Sei que você está falando que a estratégia foi errada? Não, a estratégia do nascimento da igreja brasileira foi necessário. Se não fosse dessa forma era impossível. Mas nós estamos aqui hoje colhendo frutos da estratégia do nascimento da igreja. Agora entenda bem, por isso que nós temos ainda reflexos, paradigmas a serem quebrados, muito mais por uma estratégia de guerra do que uma igreja. Agora, onde eu quero chegar com tudo isso? Que quando eu falo que nós estamos aqui para quebrarmos paradigmas, eu não estou aqui para inventar roda, eu não estou aqui para mudar a igreja, não se trata disso. Eu estou aqui para dizer que o maior paradigma que nós precisamos quebrar hoje é a maneira que nós vamos continuar como igreja, é a visualização da igreja, é a forma de ver, de pensar igreja. E eu quero então falar com vocês sobre alguns paradigmas que nós precisamos quebrar hoje dentro da igreja. Paradigmas reais, reflexos talvez daqueles que iniciaram, que um tempo foi necessário, mas hoje já não é mais tão necessário. Paradigmas que talvez tenham te bloqueado de viver o verdadeiro evangelho. Paradigmas que têm feito com que a igreja não avance. Nós precisamos avaliar como nós estamos vivendo o evangelho. E eu quero então falar sobre quebrando paradigmas na igreja. Primeiro paradigma que eu quero falar com você hoje, e a necessidade de quebrarmos isso na nossa vida, entenda, o primeiro paradigma é: precisamos quebrar a ideia de obrigação e precisamos gerar a ideia de privilégio. Nós precisamos gerar a ideia de privilégio. Um dos paradigmas mais fortes que nós vimos, graças a Deus, tem reduzido, é uma mentalidade de obrigação dentro da igreja.
Eu preciso fazer assim. Se eu não fizer assim, eu estou errado, é pecado. E realmente, muitas coisas é verdade. Mas existe um sentimento muito forte de obrigação. Sabe quantas pessoas talvez estão participando dos nossos cultos, levando isso como uma obrigação? Sei, você está dizendo que está errado participar do culto? Não, eu estou dizendo a forma que você vai participar. Talvez você hoje está online e no seu coração está fechado. Por quê? Poxa, obrigação, eu tenho que participar. Primeiro paradigma, nós estamos aqui hoje como igreja, não é por obrigação, é por privilégio. Quantas pessoas gostariam de estar na sua posição? Quantas pessoas gostariam de ter o privilégio de ter uma Bíblia na mão como você está agora? Quantas pessoas gostariam de estar cultuando ao Senhor, seja isso de forma online, seja isso de forma presencial? Isso é um privilégio servirmos o nosso Mestre, é um privilégio crescermos no Senhor, é um privilégio podermos ter acesso aos nossos irmãos em comunidade e em família. Não encare isso como uma obrigação, não encare isso como, meu Deus, eu tenho que fazer. Sabe, eu já vi pessoas falando assim: puxa, eu tenho que ir no culto da manhã para eu livrar meu dia. Gente, o cultuar ao Senhor não é o pior do seu dia, é o melhor do seu dia. Eu não estou dizendo também que você tem que vir em 10 cultos, não é isso, mas que você faça isso de coração. Eu tenho que tirar isso da semana, eu tenho que livrar isso. Gente, privilégio, estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor de forma online, de forma presencial, é um privilégio, e é o primeiro paradigma que precisamos quebrar. Não gere uma ideia de obrigação. Segundo paradigma que precisamos quebrar, nesse dia, nesse domingo, nós precisamos quebrar a ideia de tristeza e gerar a ideia de alegria. Sabe, durante muito tempo, até eu acredito que são fases temporais, temporadas, onde a igreja está num avanço, ou a igreja está numa retranca, a igreja está trabalhando duro, o inimigo está... Eu acredito que existe uma movimentação espiritual, e eu sei disso. Mas entenda uma coisa, um paradigma muito grande: muitas vezes nós relacionamos igreja com peso, com tristeza. Tudo é demônio, tudo é ataque, tudo é diabo, tudo é difícil. Eu não sei você, o evangelho que eu sirvo, a igreja que eu frequento, é uma igreja de alegria, é um prazer, uma satisfação, eu tenho alegria. Não é um ambiente pesado, não é, meu Deus, que luta. Calma, problemas, dificuldades todos nós temos, mas igreja é alegria, é família, é comunidade, é almoço, é aquele almoço em família. Você já viu isso? Isso é um sentimento de alegria. Então entenda só uma coisa no seu coração. Segundo paradigma que precisamos quebrar a ideia de tristeza. Sabe, gente, igreja não é velório. Igreja não é velório, nós não podemos agir dessa forma. Tudo é peso, e eu já vi igrejas que trabalham com esse paradigma. Tudo é peso, tudo é demônio, tudo é dificuldade, tudo... Sabe, gente, nós não somos assim. Sabe, para cada demônio que tem 2, 3, 50 anjos. Tudo bem? Tem 2 pelo menos, pelo que a Bíblia diz, 1/3. Então sabe, está difícil, tudo bem, mas nós estamos aqui em alegria. Segundo paradigma, tire a tristeza do seu coração, troque pela ideia de alegria. Terceiro paradigma importante que precisamos quebrar a ideia de obediência e precisamos gerar a ideia de entendimento. Você está dizendo agora então que nós temos que desobedecer? Gente, por favor, não é isso. Mas tem pessoas que vivem dentro da igreja e fazem o que fazem por obediência, não é por entendimento. A pessoa lê a Bíblia por obediência, porque o louvor pede para ler. A pessoa dizima por obediência. Por quê? Porque nós somos líderes, precisamos dizimar. Gente, presta atenção, o fato de você obedecer já é uma grande coisa, mas evolua nesse dia. Gere, além de uma ideia de obediência, gere uma ideia de entendimento. Por que eu devo fazer isso? Por que eu devo dizimar? Por que eu devo louvar? Por que eu devo estar na igreja? Qual é a razão? Qual é o entendimento? Entendimento, quando você entende, você faz muito melhor. Você sabe disso. Se você é pai, você sabe disso. Existe uma grande diferença quando o seu filho faz algo porque ele está te obedecendo, quando ele faz algo porque ele entende. É ou não é verdade isso?
Manda seu filho lavar a casa, limpar a casa. Ele vai, ai meu Deus, mas ele vai fazer de um jeito. Provavelmente ele não vai dar o seu máximo. Agora, e quando ele entende, olha, eu preciso ajudar minha família, eu preciso ajudar minha mãe, meu pai, eu preciso colaborar aqui dentro de casa. O entendimento traz uma boa execução. Por isso, terceiro paradigma, quebre a ideia de apenas obediência e gere uma ideia de entendimento. Eu faço porque eu entendo. Sabe, eu trabalho com o pessoal aqui na igreja, e eles podem falar isso. Eu sou muito exigente na qualidade do que nós fazemos. Eu discordo. O pessoal fala, eu falo, por quê? Está errado, eu acho que não. Por quê? Eu discordo. E uma das razões do porquê eu sou assim é para saber qual é o entendimento, o que está no coração dessa pessoa. E você sabe uma coisa que eu falo com eles em todas as nossas reuniões? Seja sincero, aqui é o ambiente de você discordar de mim. Aqui é o ambiente de você falar o que está no seu coração. Por quê? Porque eu não quero ninguém fazendo só porque me obedece. Eu quero alguém que faça porque entenda. Por que nós vamos virar aqui à noite trabalhando? Por que nós vamos dedicar dessa forma? Por quê? Porque eu sei te está mandando? Não. Eu penso diferente de você. Você tem que fazer o que eu penso porque você me obedece? Não. Vamos conversar, vamos dialogar. Eu quero que você entenda o que eu estou pensando. Eu não quero que você só obedeça. Porque o entendimento faz com que você faça com perfeição e maestria aquilo que está nas suas mãos. Terceiro paradigma. Quarto paradigma, precisamos quebrar a ideia de religião e entender e gerar a ideia de missão. Religião, já se diz o nome, é um conjunto de regras, de costumes, de manias, de ações. É um conjunto. Você não pode negar que você não vive dentro da religião. Tem gente que fala, religiosidade. Gente, entenda, é uma religião. É uma devoção. É um conjunto de regras, de estatuto, de normas, de princípios. Isso é religião, ok. Agora, gere algo além da religião. Gere algo chamado missão. Uma coisa é você falar, a minha religião, eu tenho que vir ao culto de domingo, eu tenho que viver dessa forma, eu tenho que ler a Bíblia. Então, isso é um conjunto de regras dentro da religião. Agora, segundo pensamento, é quando você gera ideia de missão. Eu estou dentro do Evangelho, eu faço tudo isso porque eu tenho uma missão, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma tarefa, porque eu estou junto nessa. Eu não estou aqui só por estar, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Então, missão te faz ser diferente. Eu falo para você, 99% das pessoas que servem de forma voluntária dentro da igreja são pessoas que entenderam um pouquinho a mais algo chamado, sabe o quê? Missão. Eu entrego o que eu tenho, eu me dou, porque essa é minha missão, não é religião apenas. Esse é o quarto paradigma. Quinto paradigma que precisamos quebrar a ideia de costumes e precisamos gerar a ideia de cultura. Qual a diferença entre costume e cultura? Costume você faz porque todo mundo faz. Cultura você faz porque você foi treinado naquilo. Você já parou para pensar como que é forte a questão cultural nos países? Você já parou para pensar nisso? Como ela é forte a cultura? Por quê? Porque todo mundo está conduzindo ali, todo mundo age dessa forma. Então eu estou elaborando uma cultura. E a cultura, ela tem raiz, ela tem fundamento, ela tem profundidade. Agora, por que nós fazemos isso? Por cultura, não por costume. Muitos se relacionam com o que eu já falei anteriormente. Mas, por exemplo, você está no culto, você levanta suas mãos, glória a Deus, você aplaude, você dá feedback. Por quê? Porque é costume? Não, porque é cultura. Existe um porquê atrás disso. Por que nós damos feedback? Porque nós concordamos, porque nós estamos juntos nisso. Por que nós levantamos a mão? Não é porque, uau, é bonito levantar a mão quando a gente louva. Não, isso é costume se você faz isso. Nós precisamos quebrar costume e gerar cultura. Nós levantamos a mão quando nós adoramos, porque isso é um sinal de rendição a Deus. Eu levanto as minhas mãos em sinal de adoração, estou adorando a Ele. Isso é cultura. Costume você faz sem saber porquê. Cultura você tem raiz, você tem fundamento, você tem coisas que antecederam a sua ação. É cultura. Nós precisamos ser uma igreja de cultura, que tem cultura.
Sabe, a nossa igreja aqui, Igreja do Caminho, nós somos uma igreja com propósito. E grava uma coisa: qualquer pessoa que passa pela nossa igreja sempre vai destacar alguns pontos. Primeiro, a forma relacional que a nossa igreja é, a forma que nós nos relacionamos. Difícil alguém vir à nossa igreja e não conversar com ninguém. É difícil, pode acontecer, são muitas pessoas, mas é difícil. Porque é costume? Não, costume não se sustenta isso. Isso é cultura, isso está no nosso DNA. Nós somos relacionais, nós somos excelentes no que fazemos, nós somos intencionais. Isso tudo faz parte da nossa cultura. Sexto paradigma que precisamos quebrar a ideia de imutável e precisamos gerar a ideia de evolução. Preste atenção nisso. A igreja brasileira, voltando lá na essência, no nascimento dela, ela nasce com uma cultura muito pesada do que? Não pode mudar. É isso e pronto, é isso e ponto, acabou. Tanto é que nós temos igrejas até hoje que sustentam forte algumas manias, alguns costumes, usos. Por quê? Porque é imutável. Preste atenção, nós como igreja, nós não somos imutáveis. Os princípios são imutáveis, mas a nossa metodologia, a nossa forma, a nossa apresentação, a nossa comunicação, ela é evolutiva. Nós evoluímos. Então, irmãos, entenda comigo no coração aqui agora. A sua geração não é a mesma que veio antes de você e nem é a mesma que vem depois. Nós precisamos cada vez mais aperfeiçoar. Quem está no mercado de trabalho sabe como já está acontecendo uma transição violenta de gerações. Eu estava falando com uma pessoa que trabalha numa grande empresa nacional e ele estava falando: Seide, cara, eles revolucionaram a empresa que eu trabalho. Para começar, eles colocaram um diretor que tem metade da minha idade. E eles revolucionaram, eles mudaram uma empresa quase que centenária. Por quê? Porque eles entenderam que se eles não fizessem isso, se eles não evoluíssem, eles iriam ficar para trás em relação aos concorrentes. Entenda só uma coisa: nós não temos concorrentes no sentido de outras igrejas concorrendo, não é isso, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos no reino. E a nossa concorrência, se é que eu posso dizer assim, é o nosso inimigo. E se os nossos novos adolescentes, jovens, crianças estão comunicando diferente, nós precisamos a mesma mensagem transmitir numa linguagem que eles vão entender. Então nós não podemos ser imutáveis, nunca mais nós vamos mudar, nunca mais, é desse jeito e pronto, acabou. Não, nós precisamos evoluir, nós precisamos quebrar esse paradigma de que igreja é imutável. Igreja não é imutável, princípios são, mas costumes, manias, jeitos, nós vamos evoluindo, e comunicação, nós vamos evoluindo, para que a gente possa atingir o potencial máximo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sétimo paradigma, precisamos quebrar a ideia, que igreja trabalha só no improviso, e nós precisamos gerar a ideia de que igreja precisa trabalhar na excelência. Outro paradigma, eu nasci dentro de igreja, eu já vi muito isso, durante muito tempo, foi considerado que igreja trabalhava sempre no improviso, sempre no pior. Presta atenção, nós não somos assim, nós já quebramos esse paradigma, mas vale a pena ressaltar, nós quebramos o paradigma de fazer tudo no improviso, a gente sempre tenta trabalhar no nosso melhor, entregar o nosso melhor com excelência, porque a palavra de Deus diz: maldito o homem que faz as coisas do Senhor de forma relaxada. Nós precisamos sim entregar sempre o nosso melhor. Por isso que se você hoje não tem uma função de frente, você tem uma função de trás. Como assim? Muitas pessoas estão aqui, teve o louvor, teve pessoas que falaram, eu estou aqui pregando, tem outras pessoas que ajudam, na forma presencial tem pessoas na porta, tá, tudo bem, cada um tem seu papel. Você talvez não está envolvido de forma voluntária em um trabalho. Entenda, você tem uma função. A sua função é cultuar a Deus. Então cultue ao Senhor de forma excelente. Não faça no improviso. Gente, eu estou assistindo online. Tudo bem, eu acredito muito que isso aqui é uma igreja. Mas se prepare, se organize, coloque uma boa roupa, se entregue, cultue ao Senhor com tudo que você pode.
Se talvez o seu papel hoje não é servir, o seu papel é ser servido, faça isso com maestria, cultue ao Senhor com excelência, mas nós precisamos quebrar esse paradigma. 8º paradigma, precisamos quebrar a ideia de jogar na defesa e jogar também no ataque. Durante muito tempo, eu observei a igreja brasileira sempre na defensiva. O diabo está atacando, as pessoas estão atacando, meu Deus, o mundo está mudando. Deixa eu dizer uma coisa, eu acredito sim, que uma boa gestão de um time, muitas vezes nós temos que defender, mas muitas vezes nós precisamos atacar. Espera aí, o que Deus tem? Nós vimos na Bíblia que Jesus, ele foi agressivo em muitas coisas. Espera aí, o reino de Deus é dessa forma, ele estava estipulando. Sabe até quando, gente? Presta atenção aqui e coloque amor agora nas minhas palavras. Até quando nós vamos ficar aqui? Meu Deus, o mundo está terrível. Meu Deus, as famílias estão sendo destruídas. Meu Deus, a política nacional não vai para frente. Meu Deus, as empresas. Meu Deus, a área financeira. Meu Deus, a economia. Meu Deus, a saúde. Meu Deus, a educação, gente. A educação dos meus filhos. Isso é a gente ficar na defensiva. Nós podemos orar, sim. Nós podemos interceder, sim. Mas deixa eu dizer uma coisa, chegou a hora de nós nos levantarmos e dizermos assim: nós vamos fazer a diferença na nossa nação. A educação está terrível, está entregue nas mãos de mentes pensantes para o lado do mal. Nós vamos nos levantar, nós vamos ter professores universitários, formadores de opiniões. Meu Deus, a mídia está terrível, e está mesmo, gente, a mídia é manipuladora. Mas até quando nós vamos ficar, ai meu Deus, a mídia? Não, até quando nós vamos levantar influenciadores, influencers, pessoas que vão levantar sua voz e vão dizer assim: o evangelho é aqui, Jesus Cristo é isso. Sabe, eu fico motivado, porque eu estou vendo hoje adolescentes com 15, 14, 13, 17 anos, com mais de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Glória a Deus por isso. E uma das minhas funções é treinar essas pessoas, porque eles serão porta-voz, eles vão influenciar a nossa nação. Até quando, gente? É fácil nós ficarmos questionando: poxa vida, a mídia, os filmes, os seriados são terríveis. Mas quando nós vamos levantar como igreja para fazer a diferença nesses ambientes? É fácil nós falarmos da política. Sabe, eu estou dentro, de forma indireta, muito dentro da questão da política. Eu acompanho, eu estou perto. Eu tenho a Natália hoje que está inserida nessa realidade. Toda quinta-feira, antes de ir para a sessão, a gente senta e a gente ora juntos. Deus dá sabedoria, dá direção, dê forma de conduzir. Por quê? Porque não é brincadeira, gente. Mas nós precisamos quebrar o paradigma. É fácil nós ficarmos sentados, julgando: pô, ninguém trabalha, olha que terrível, e é o nosso presidente, e o outro é melhor, o outro é pior. É fácil, gente. Você já se colocou na posição dessas pessoas? Se coloque nessas posições, se levante você para ser um porta-voz, você vai entender como funciona. Esses dias atrás veio na verdade uma pessoa me questionar: pô, Seite, aqui, não sei o que, essa questão, a Natália. Eu falei: meu filho, deixa eu te explicar, eu estou muito dentro do que está acontecendo. Eu converso com o nosso prefeito, eu sei o que acontece. Ore por nós então. Se nós não vamos nos levantar, pelo menos que a gente ore para as pessoas que vão se entrar. Nós precisamos sair da inércia, da posição de ficar esperando. Nós precisamos jogar também no ataque. Chegou a hora da nossa nação se levantar. Sabe, esses dias atrás eu estava participando de uma mentoria, eu tive aula com um ator da Globo, muito famoso. Esse ator, ele faz novelas, extremamente crente. Eu estava conversando com ele, falei: cara, e aí, como que é? Eu não vou falar o nome, porque provavelmente alguns aqui possam conhecer. Ele falou: Seite, não é brincadeira, esse mundo é difícil, mas eu estou ali para levar a luz. Nós precisamos jogar no ataque, meus irmãos. Nós precisamos, como igreja, nos levantarmos para fazer a diferença. Chega de ficar só na defesa, chega de ficar com medo de todo mundo. Nós estamos na crescente. Já no Brasil nós somos grande parte da nossa nação. Nós vimos isso nas últimas eleições. A igreja se levantou, fez a diferença. Nós podemos ter as diferenças políticas, gente, mas nós precisamos entender uma coisa: nós carregamos princípios, nós carregamos o evangelho. Essa é a nossa pauta. Sabe, utilize a sua vida para fazer alguma coisa relevante.
saia da defesa e jogue também no ataque. Nono paradigma, quebrar a ideia de que o líder é responsável e precisamos gerar a ideia de que todos possuem uma parcela. Outra coisa importante, muitas vezes nós estamos na igreja com um grande paradigma, porque o líder fez isso, porque o líder errou, porque a igreja deixou de fazer, porque o outro deveria ter feito. Gente, presta atenção, é verdade, o líder ele tem uma responsabilidade maior, o pastor ele tem uma responsabilidade maior, mas todos nós temos uma parcela. Ajude, auxilie. Você já chegou no seu líder e perguntou: você está precisando de alguma coisa? Você já chegou no seu pastor e falou assim: olha pastor, o que você está precisando? Como você está? Todos possuem uma parcela. Às vezes a sua parcela vai ser assim: muito obrigado, muito obrigado. Às vezes a sua parcela vai ser: cara, glória a Deus pela sua vida, estou orando por você. Mas todos possuem uma parcela. Quebre o paradigma das antigas, que o quê? Só o líder tem a responsabilidade, só o líder tem o papel, tudo é culpa do líder, do pastor, tudo é culpa deles. E gere a ideia: todos possuem uma parcela. 10º e último paradigma que precisamos quebrar. Precisamos quebrar a ideia de que pessoas são máquinas e precisamos gerar a ideia de que pessoas são pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: todas as pessoas são pessoas. Pode ser pastor, pode ser líder, pode ser membro, pode ser novo convertido. Pessoas são pessoas. E Jesus, ele veio, nasceu, viveu e morreu nessa terra por pessoas. Por isso, gere isso no seu coração, sabe? E voltando um pouquinho até no 9 aqui, se coloque no lugar das pessoas, sabe? Não critique se você não tiver capacidade de ajudar. Não fale mal se você não tem convicção do que você está falando. Não tire suas conclusões por aquilo que você ouviu de terceiros. Pessoas são pessoas, pessoas possuem dias bons e dias ruins. Eu quero deixar um desafio, não era nem a pauta hoje da nossa conversa, mas eu deixo um desafio: chega no seu líder, chega no seu pastor, que é aquele que cuida de você, aquele que já foi uma bênção na sua vida, agradece essas pessoas, sabe? Eu me tiro até agora um pouquinho, eu vejo hoje meu pai, minha mãe, pastor Beto, pastora Rose, pastor Joel, pastora Ângela, pastora Anice, pastor Bala. Quando eu olho para a vida deles, eu falo: uau, quantas coisas eles fizeram por nós, nós estamos aqui hoje por eles. Quantas vezes nós já falamos obrigado, obrigado, obrigado porque você investiu, obrigado porque você ajudou. Talvez um dia eles oraram pelo seu casamento está uma bênção hoje. Quando foi a última vez que você falou obrigado? Sabe, gente, quebra esse paradigma de que pessoas são máquinas, de que líderes, pastores são máquinas, de que a responsabilidade é deles. Fala obrigado. Sabe, gente, a função mais fácil que tem na nossa vida é nós ficarmos de espectador criticando. Você já falou obrigado? Você já deu um presente honrando a vida das pessoas? Você já honrou a vida das pessoas que foram bênção? Você já falou obrigado para o seu líder de célula, que abriu a casa dele, que dedicou toda semana durante anos? Obrigado. Trabalhando de semana, chegando cansado e fazendo a célula, dando uma palavra de motivação, orando por você. Sabe, nós temos os líderes das crianças, dos teens, dos adolescentes, dos jovens. Quanto esse pessoal trabalha para servir a sua casa, a sua família. Será que você já falou obrigado para o professor da sua criança? Nós precisamos quebrar paradigmas. E quando eu digo paradigmas, não tem nada a ver com os nossos princípios. Nós continuamos com os princípios, mas nós precisamos rever a forma que nós estamos sendo igreja. Nós estamos avançando, nós estamos crescendo, nós estamos transicionando, nós vamos avançar. E para isso, nós precisamos ter uma mentalidade que acompanha tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu espero hoje ter girado uma chave na sua cabeça. Nós precisamos, hoje, agora, quebrar paradigmas em relação à igreja. Não mudar princípios, mas mudar a nossa mentalidade, a forma que nós fazemos, o jeito, o porquê, o local. Nós precisamos avaliar todas essas coisas para que possamos estar sendo apresentados a Deus de forma irrepreensível, de forma honrosa, de forma aceita por Deus, que possamos ser obreiros
aprovados. Essa é a nossa oração e o nosso desejo nesse dia. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela sua igreja. Obrigado pelo seu reino. Nós te pedimos, Senhor, nos ajude nesses dias a ser igreja verdadeira. Nos ajude a voltarmos à essência do seu evangelho. Nos ajude a honrar o seu nome. Nos ajude a ajudar o Senhor na expansão desse reino. Nós queremos ser relevantes, nós queremos ser parte dessa trajetória. Que a nossa vivência nessa terra, que é tão breve, Senhor, que essa vivência na igreja, que é tão breve, que tem sim, Pai, começo, meio e fim, que possa ser de forma honrosa, que possa ser de forma bonita aos seus olhos, que possamos ser pessoas que ajudam, que colaboram, que agradecem, que amam, que se dedicam, que servem, nós que possamos ser excelentes em todos os aspectos. Eu peço isso sobre a minha vida e sobre a vida e a casa de cada pessoa que está conectado comigo nesse dia. Nós te agradecemos pela sua palavra, pela sua revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você acredita nisso? Se você acredita nisso, eu tenho convicção que uma nova fase da parte de Deus em relação à igreja está chegando sobre o seu coração. Eu declaro sobre você e sobre a sua casa a paz que excede todo entendimento, a alegria do Senhor que é a nossa força, o refrigério e as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Eu declaro tudo isso sobre você e sobre a sua casa essa semana, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Tchau.